Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Paula, sou nutricionista, sou irmã da professora Maria Paula de vocês. E ela me chamou aqui, eu já dei uma palestra para vocês, né, um tempinho atrás. E ela me chamou aqui para conversar com vocês novamente, só que dessa vez sobre farinhas integrais. Da outra vez eu acredito que eu até puxei muito pelo lado da nutrição. E como não é a área de vocês, pode nem ter sido tão interessante. Mas dessa vez eu vou tentar ficar um pouquinho mais na área de vocês. Então, o tema da nossa palestra de hoje é farinhas integrais. E se vocês escutarem algum barulhinho, alguma coisa que eu tô em casa mesmo, e aí pode fazer algum barulho, por isso que eu tô gravando de fone, que é para vocês escutarem melhor. Então, é sobre farinhas integrais o tema da nossa palestra. Qual que é o primeiro ponto? Qual que é a diferença entre elas? Na farinha de trigo tradicional, na farinha de trigo branca, o que acontece? Na hora de fazer o processo de refinamento do trigo, o trigo ele é composto por 3 camadas: casca, germe e endosperma. Então, na hora de fazer esse refinamento, eles retiram a casca, retiram o germe e passa para o processamento somente o endosperma, só a parte interna. Por isso que ela é mais branquinha. Na hora de fazer o processamento da farinha de trigo, a integral, eles usam tudo. Então, vai casca, germe e endosperma, tudo para o processamento, tudo para ser refinado, tudo junto. Por isso que ela é mais escurinha. Tá? Então, essa é a diferença dos dois do processamento. E na hora da produção, se você vai produzir um bolo ou até um pão integral, o que muda? A farinha de trigo integral, ela é mais pesada, ela é mais densa do que a farinha branca. Então, o que acontece? Muda a proporção. Então, eu até anotei, se eu olhar para cá, gente, é que eu tô com o meu resuminho aqui do lado. Então, eu até anotei a proporção para vocês, que se vocês quiserem, né, experimentar aí, tem uma receita de um bolo que vocês costumam fazer com a farinha branca e quer tentar fazer com a farinha integral, muda um pouquinho a proporção. Então, a gente faz o cálculo de 100 para 75%. Então, se eu uso 100% de farinha branca, eu vou reduzir 25% na quantidade. Então, se na minha receita vai, por exemplo, 300 gramas de farinha de trigo, só que eu quero trocar essa farinha de trigo para farinha integral. Então, eu vou lá e reduzo 25%, fico com 255 gramas de farinha integral. Então, é isso. Então, tá aqui é a proporção. Sempre que vocês forem fazer, reduz 25%, por ela ser mais pesada, por ela ser mais densa. Então, essa é a diferença, tanto se você for preparar um bolo, quanto se você for preparar um pão ou uma massa. É sempre bacana reduzir porque ela é mais pesada. E por curiosidade, a a farinha integral de arroz, de coco e de milho não tem glúten. Então, pode ser usada para quem é celíaco, tá? Essa é uma curiosidade mesmo, só para vocês ficarem sabendo. Então, voltando lá, né, que ela é pesada. Então, o que acontece? Por ela ser mais pesada, o bolo pode não ficar tão fofinho. Um bolo 100% integral, ele não é tão fofinho quanto um bolo de farinha branca, né? Que você, por exemplo, você parte o bolo, dá aquela amassadinha assim que a gente gosta de dar uma amassadinha para ver se tá fofinho. O bolo integral, ele não é tanto assim. Então, qual que é uma dica para começar? A gente usa uma tática de 40 para 60. Então, por exemplo, você usa 40% do bolo de farinha integral para 60% do bolo de farinha branca. Então, ao invés de você já começar com a receita toda integral, 100% integral, vamos mesclando. Coloca 40% da receita de farinha de trigo integral e 60% da receita de farinha branca, que aí o seu bolo vai ficar no meio termo. Depois, na hora que você acostumar, gostou daquela estratégia, inverte. 60% de farinha integral, 40% de farinha branca. Porque a gente vai acostumando o paladar da gente também. Porque nem sempre a gente aceita um bolo 100% integral do jeito que a gente aceita um bolo feito só de farinha branca, porque ele é mais fofinho, ele é mais palatável, então ele é mais gostosinho. E o bolo de farinha integral nem tanto. Então vai mesclando, usa essa estratégia que eu dei pra vocês aí de 40 para 60, depois você inverte, fica um pouquinho mais de farinha integral. Fica bacana, até uma hora você vai estar comendo bolo 100% integral e vai estar achando tão gostoso quanto o branco. Então é isso que eu queria falar pra vocês de diferença. O que acontece? Pode peneirar a farinha, eu não sei se vocês, quando vão fazer, peneiram a farinha, né, a branca, mas é interessante peneirar. Pode peneirar a farinha de trigo integral? Pode e deve.
O que acontece, né? Por que a gente peneira? Qualquer farinha, na hora que empacota ela, ela perde aquela textura dela. Ela se junta e acaba perdendo aquela textura. Então, o que acontece? Na hora que você peneira ela, você solta ela do empacotamento e ela volta para aquela textura mais aerada. Por que isso acontece? Porque ela entra em contato com o oxigênio. Então, o oxigênio, literalmente, ele entra em contato, né, com o pó da farinha e, a partir desse momento, deixa o bolo mais fofinho. Vocês podem até experimentar um dia, fazer um bolo com uma farinha retirada direto do pacote e com a farinha peneirada, que vocês vão ver que dá, assim, diferença. O contato com o mar deixa ela bem mais fofinha. Outro ponto que é interessante na hora de preparar o bolo com a farinha integral é adicionar um pouquinho mais de líquido. Porque o que acontece? Ela puxa um pouquinho mais de água. Por ela ter mais fibra, né? Porque já que permanece todas as características do trigo, ela tem mais fibra. Depois eu vou falar para vocês no finalzinho sobre os benefícios. Isso eu vou falar para vocês sobre os benefícios, né? Porque primeiro eu tô explicando para vocês como que vocês vão fazer essa troca. Ó, gente, chegou gente aqui em casa, viu? Por isso que fez um barulhinho. Mas primeiro eu tô explicando para vocês alguns pontos para vocês fazerem a troca. Depois eu vou falar por que é importante fazer essa troca. Então, ó, vocês já aprenderam, né, a diferença entre elas, a proporção da quantidade, a técnica de 60 para 40, né, que é colocando um pouquinho de cada uma para mesclar. E agora a gente vai falar da quantidade de água ou leite, depende do que tá na receita de vocês. Então, assim, adiciona um pouquinho mais de água, porque ela pode ficar um pouquinho mais seca se você colocar o mesmo tanto de água da farinha branca, porque ela puxa mais água e esse processo é mais lento. Então, além de você ter que colocar um pouquinho a mais de água, você tem que deixar descansar por mais tempo. Porque a partir do momento que você colocar, né, vamos supor que seja água, eu coloquei aqui a minha sugestão, é de aumentar de 5 a 10%. É bem pouquinho, gente. A gente acha que nem vai fazer diferença, mas no final faz. Então, se você iria colocar, né, 250 ml de água, aumenta ali 15 ml. É o quê? 2 colherzinhas de sopa, né, rasas. É bem tranquilo, é bem pouquinho. Só que se você colocar, ela pode ficar um pouquinho pegajosa. E aí você fala, perdi minha massa, deu errado. Não, gente, é que ela demora um pouquinho a mais pra puxar a água realmente. Então, deixa descansar um tempinho a mais. Se você deixava... Deixa eu ver se eu coloquei aqui o tempo pra vocês deixarem descansar um pouquinho a mais. Coloquei. De 20 a 30 minutos. Então, se era pra descansar 40, 1 hora descansando ali é o suficiente. Que na hora que vocês forem manipular, vocês vão ver que ela não tá mais pegajosa. Então, se acrescentou a água ou o leite, ficou pegajosa, tá tranquilo, não perdeu a massa não, tá? Não desespera e deixa descansar mais um pouquinho. Acho que é isso, então, né? Da questão da água é isso. Certo? Então, acho que foi. Foi sim, tá olhando aqui meu esboço, foi, gente. Então, é isso. Essas são as diferenças na hora de você preparar um alimento com a farinha integral. Tenta, gente, é interessante vocês tentarem, porque fica gostoso, fica bacana. E assim, às vezes a gente tenta, a primeira vez que a gente tenta pode não dar certo, né? Porque a gente não tá acostumado e tudo mais. Mas aí depois vai pegando macete. E aí você pode trocar tranquilamente tudo. Por exemplo, eu já fiz até esfirra, massa de esfirra integral e fica muito gostoso. Então, assim, experimenta, dê as dicas pra vocês, né? O que vocês vão mudar, o que vocês vão acrescentar, o que diferente que vocês vão fazer pro bolo dar certo, pro bolo funcionar. E agora, por quê? Porque, ó, vocês vão ter que colocar um pouco mais de água, mas vai reduzir um pouquinho da farinha e vai ter que esperar um pouquinho mais, deixar ela descansando um pouquinho mais. Por que fazer essa troca? Gente, a farinha de trigo integral, ela é extremamente rica em vários nutrientes. Então, o que acontece? Por a gente preservar a casca e o germen, né, não usar só o endosperma, claro, o endosperma, ele tá ali na parte interna, ele tem nutriente também, mas a casca e o germen, elas são extremamente ricas em fibra. Então, o que acontece? Se você quer ter uma alimentação melhor, quer ter uma alimentação mais rica em vitaminas e minerais, é uma estratégia boa. Porque, assim, é uma coisa que não vai mudar tanto o paladar se vocês ir fazendo devagar, né? E é uma estratégia
que agrada também as pessoas. Quando você fala que um alimento ele é nutricionalmente rico, ele é integral, as pessoas já têm um interesse maior, né? Então, assim, e até eu falo até que pra você for fazer alguma coisa para vender ou algo assim também, é uma estratégia da gente pensar, porque é pouco, gente. O mercado tá baixo em questão de coisas integrais, assim, lanches integrais, então é bacana de pensar, viu? Mas o que é exatamente, né? Ele é rico em quê? Então, ó, se concentra mais vitaminas e minerais. Maior concentração de B1, de B6, que são vitaminas ali que vão te dar mais energia. Maior quantidade de selênio e zinco, que vão te deixar mais saciado. Então, a sua saciedade após comer, né? Um bolo de farinha branca é diferente após comer um bolo de farinha integral. Então, compensa muito. Se você está tentando fazer uma reeducação, tentando se alimentar melhor, é interessante você ir para essa estratégia. E o que acontece? Por quê, né? Que você precisa dessas vitaminas, desses minerais, porque que é interessante. Vai te ajudar em todo o controle do seu metabolismo. Por exemplo, a farinha de trigo integral, se você consome ela, nem que seja uma vez no dia, ela já melhora o seu funcionamento, o seu trânsito, né, intestinal. Então, você vai ficar com o seu intestino funcionando melhor. Ela pode controlar o seu colesterol. E, gente, é uma mudança que é pequena e compensa. Então, assim, você não vai gastar muito tempo, você não vai gastar muito dinheiro, você não vai gastar muitas coisas para fazer essa mudança. E é uma mudança que vai fazer bem tanto para você, se você morar com outras pessoas, para sua família também. Então, compensa mudar. O que mais, hein? E ajuda a reduzir a inflamação corporal. Então, se você tem inflamação, tem dor corporal, introduzir a farinha de trigo integral vai te ajudar em todos esses aspectos também, tá bom? Então, tá aqui a minha contribuição de por que é tão importante assim introduzir a farinha integral. Não quer dizer que você não possa comer a farinha de trigo branca, a tradicional. Ela é deliciosa, gente, não tem nada com farinha de trigo que não fica bom, né? Mas vamos intercalar, vamos mudar a estratégia. É sempre bacana mudar a estratégia. E é uma coisa tão pequena que nem vai fazer diferença no seu paladar, mas vai fazer uma diferença enorme no seu organismo. Então, vocês já sabem agora como que vocês têm que usar a farinha integral na hora de fazer um bolo. E vocês já sabem por que é importante fazer essa troca, fazer essa introdução. Então, é isso, gente. Era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Hoje foi um pouquinho mais curto, né? Minha outra palestra foi de quase 1 hora, essa vai dar uns 15 minutinhos. É mais tranquilo para vocês também, vocês estão um pouquinho cansados. Então, é por isso. Queria estar com vocês ao vivo, mas não vou conseguir, porque aqui na minha cidade, quem não sabe, eu atendo aqui, né? Então, 7 horas não é um horário que eu estaria disponível. Então, vou deixar aqui gravado para vocês verem no horário de aula. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham o interesse de experimentar. Experimenta, mas não uma vez só, hein, gente? Porque da primeira vez pode ser que dá errado, pode ser que não funciona. Então, faz a primeira vez, deu alguma coisa errada, não gostou muito, tenta de novo, que eu tenho certeza que até a terceira vez vai estar perfeito esse bolo de vocês, esse pão, seja lá o que vocês querem fazer com farinha integral agora. Então é isso, se tiver qualquer dúvida ou queira fazer algum comentário, pode passar para Maria Paula, que ela me passa e eu respondo para vocês, tá bom? Muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês e até mais.